Olá pessoal, do grupo de síndicos, os coordenadores e todas as pessoas responsáveis aí por condomínios. Um dos vídeos anteriores que eu falei sobre a Lei 104 de 19/9/2007, é uma lei específica da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No artigo 9º, essa lei destaca, fala com muita veemência sobre a RIA, ou seja, esse relatório de inspeção anual dos elevadores. Então, o que é a RIA? Na verdade, a RIA é um documento que atesta as condições mecânicas, técnicas, elétricas, essas condições todas dos elevadores, como se fosse um atestado de saúde que a empresa responsável pelos seus elevadores, a empresa que faz manutenção, essa empresa que elaborou um contrato, tá, de manutenção dos elevadores, ela, após uma série de inspeções, uma série de análises das condições dos elevadores, ela emite esse documento, RIA, ou seja, dizendo o seguinte: olha, os seus elevadores estão nas seguintes condições, excelentes condições, estão precisando de reparos nas peças A, nas peças B, enfim, tá? E agora uma coisa que interessante a gente pensar e observar, tá? Como existe um conflito de interesses, ou seja, a empresa, é claro que isso não acontece com todas as empresas, mas a gente observa que possivelmente isso possa acontecer, esse conflito de interesses, tá? Então é muito importante se perceber esse relatório, tá? Porque a empresa pode, de uma certa maneira, omitir alguns itens desse relatório. É claro que isso é uma tremenda de uma leviandade, tá? Isso é uma tremenda de uma irresponsabilidade, principalmente quando se trata de um equipamento que transporta pessoas, tá? Equipamentos que zela pela integridade física das pessoas. Então, a empresa ela tem que ter muito cuidado com isso, responsabilidade. Mas qual é a dica? Normalmente, é claro que isso gera custo, mas qual seria o ideal? Se contratar uma empresa neutra, uma empresa fora do contexto da manutenção, para elaborar essa inspeção e depois você confrontar, você verificar os itens que foram analisados pela empresa contratada que faz manutenção e pela empresa neutra, essa empresa fora desse contexto que fez essa manutenção. Então, eu daria a seguinte dica, tá, dos 3 itens mais importantes que tem que se perceber. Primeiro, cabo de aço. Segundo, freio dos motores, principalmente, e as condições de funcionamento dos motores dos elevadores. É claro que tem outros itens importantes, mas esses 3 itens são bem relevantes no tocante a essa manutenção. Okay? Uma outra coisa, essa RIA ela tem que ser acompanhada por uma ART, tá? Ou seja, o engenheiro responsável pela empresa, que normalmente é o engenheiro mecânico, ele tem que imprimir esse documento aqui, ó, uma ART, tá? Que esse documento ele é emitido pelo CREA, é um documento que o CREA emite, tá? Fornecendo informações de que esse engenheiro está devidamente credenciado pelo o órgão competente que é o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros e Arquitetos. Então, é claro que o CREA é da sua cidade, no caso, se for Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande. Tá? E esse CREA, ele vem alguns itens aqui. Primeiro, número 1, responsável técnico, que seria o engenheiro. Tá? Número 2, a empresa contratada, o nome da empresa. Tá? E depois vem os dados do contrato,
no caso, contratante seria o seu condomínio, com todos os dados, com o endereço, tudo direitinho, o valor do contrato, e depois o item 3 vem os dados da obra, ou seja, também vem o endereço do seu condomínio, data do início do contrato. E data do início do contrato, e também vem a data do início, que é o mais importante, a data do início que foi feito a última RIA. Ou seja, um exemplo, se a sua RIA foi elaborada, foi feita no dia 30 de novembro de 2019, a próxima a ser realizada, essa RIA termina no dia 30 de novembro de 2020, e aí você vai iniciar uma próxima inspeção para elaborar e ser impressa uma outra RIA, a empresa fornecer uma outra RIA. E o item 4 vem as atividades, no caso, técnicas da empresa, que é manutenção de equipamento e conservação dos elevadores, manutenção e conservação. E observação, normalmente em observações vem o tipo de serviço que a empresa desenvolve, executa, no caso aqui é o serviço de manutenção preventiva e corretiva no número de elevadores, ou seja, preventiva e corretiva, se são 2 elevadores, nos 2 elevadores do seu condomínio, se são 3, se são 4 elevadores. Em via de regra, normalmente são 2 elevadores. Tá? E depois vem lá por último a data e a assinatura do engenheiro responsável. Então, essa RIA tem que vir acompanhada por uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, essa ART, que é elaborada e emitida pelo CREA. Então, gente, isso são situações interessantes, são realmente assim serviços que nós devemos estar bem atentos. A RIA é muito importante. Uma outra coisa que eu quero destacar também, no caso de qualquer acidente, a primeira coisa que os órgãos competentes vão te pedir é a RIA, para ver como que está esse documento, como que foi elaborado esse documento. Caso o condomínio não tenha esse documento, não tenha a RIA acompanhada pela ART, a responsabilidade civil e criminal vai cair sobre o responsável pelo condomínio, o síndico, o administrador ou até mesmo o síndico profissional. Então é muito importante que você síndico, você administrador, você síndico profissional, você síndico morador, fique atento a isso, principalmente as datas. Tá? Quando tiver faltando 30 dias para vencer a RIA anterior, você já contacta com a empresa de manutenção para elaborar essa RIA. Essa RIA não tem custo. Essa RIA está dentro do teu contrato de manutenção, é uma obrigação da empresa que faz a inspeção, que faz a manutenção dos seus elevadores, é obrigação dela, está dentro do contrato que você normalmente paga mensalmente. Então, quais são os itens importantíssimos que nós precisamos ficar atentos enquanto síndico administrador? Primeiro, que a responsabilidade civil e criminal, e segundo, a integridade física das pessoas. Então, precisamos estar muito atentos a essas inspeções, a essas manutenções de elevadores. Tá? Então, basicamente, sobre RIA, eu acho que seria isso. Tá? Espero ter colaborado, espero ter te ajudado. Agora vamos ficar atento a esse documento. Uma outra coisa, esse documento ele tem que se tirar uma cópia, tá, desse documento e deixar no local visível, deixar esse documento exposto para que as pessoas tenham acesso, que possam de forma livre estar realmente verificando, estar visualizando, tá? E é uma maneira também de você se resguardar. Ok? Então, espero ter contribuído. Um grande abraço para vocês
e até a próxima.